Oi, gente, boa tarde. Eu falei boa tarde porque é o horário que eu tô gravando agora. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. E hoje o cenário é diferente, hoje o local é diferente, porque eu tô na academia. Então eu resolvi tentar soltar hoje um vídeo pra vocês. E eu queria muito fazer isso, né? O tema de hoje, eu comentei no vídeo passado que se você não viu, eu acho bom você dar uma olhada, porque tá muito bom e eu acredito que você vai gostar. E se você já me conhece, seja bem-vindo mais uma vez. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, recomendação, entenda que aqui é um ambiente que a gente conversa, coloca as ideias na mesa e a gente não tem medo de ser julgado ou da opinião alheia. E o que eu falei no vídeo passado era que a mudança é importante e muitas pessoas veem a mudança como algo ruim, sendo que não é algo ruim, é uma oportunidade de mudar e de ser uma pessoa melhor. Então, hoje a gente vai falar sobre mudança. Mudança não é um bicho de 7 cabeças, que muitas pessoas ficam com medo de mudar. Tô tentando colocar uma posição confortável para minha coluna. As pessoas ficam com medo de mudar e elas sempre continuam na mesma vida, com as mesmas amizades, com os mesmos hábitos, comportamentos, com a mesma rotina, sendo que de forma ruim. Uma forma que é desgastante fisicamente, mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Tudo mente. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais você está em um ambiente em que você tem a consciência de que afeta você e você fica com medo de sair daquela situação por achar que vai perder aquilo, sendo que na verdade você não vai perder nada, porque ali não tem mais nada que vai, como é que eu posso dizer, que vai te beneficiar, pelo contrário. Desculpa pelo barulho da moto. Pelo contrário, isso só vai te danificar ainda mais, porque você não tem mais nada a perder, você não tem mais nada a perder dessa situação. Eu só lhe digo uma coisa, se tem uma coisa que você vai perder, é assim mesmo, porque se você continua se desrespeitando dessa forma, se você continua em um ambiente que você sabe que as amizades não são mais necessárias, que o relacionamento seja amoroso ou não, mas falando agora de amoroso, te deixa mais para baixo do que para cima, te diminui, subestima a sua capacidade, o que você vai querer que uma coisa dessa, um relacionamento desse, uma pessoa desse jeito fique na sua vida? E muitas pessoas ficam passando a vida toda assim, porque elas ficam com medo. Elas não querem ceder à vulnerabilidade da mudança. E como elas já sabem o que vai acontecer, porque elas já estão naquele ambiente, naquele comportamento com aquelas pessoas, sabem que qualquer coisa que acontecer, qualquer falta de desrespeito, qualquer agressão, qualquer atitude hostil e ignorante, você vai considerar isso normal, porque você já está num ambiente que aquilo é normal para você. Sendo que quanto mais você normaliza isso, mais fica difícil para você sair dessa situação. E você vai se auto-sabotando, você vai se prendendo e você não consegue sair dessa situação. E a mudança está aí para isso, para fazer com que você saia dessa situação, quebre esse padrão e identifique as crenças não religiosas, mas as crenças que são comportamentos que você desenvolve na infância, dentro da área da psicologia e na abordagem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, de Aaron Beck. E a mudança é necessária e fora dela você cresce.
E quando você se permite ficar vulnerável, se sentir vulnerável, você permite ter experiências que, mesmo que sejam assustadoras, medonhas, vai trazer a oportunidade de você se conhecer, de você se reconectar ou se conectar consigo mesmo, se você já era conectado e se perdeu, ou se você nunca chegou a ter uma oportunidade de tentar se conectar, você pode se conectar consigo mesmo através da mudança. E a mudança não precisa ser algo totalmente muito grande, tipo, eu saí de um emprego e agora eu tô ganhando bem, ou então eu tô em um relacionamento muito bom, eu tô em lugares chiques. Não. As pessoas acham que a mudança, ela precisa ser algo muito extraordinário, muito grande, sendo que, do meu ponto de vista, tudo é interno. Então a mudança, ela tem que acontecer primeiramente no interior, no nosso interior. A gente tem que se perguntar o porquê da gente permite estar nesse tipo de situação com essas pessoas, e entender que é uma oportunidade muito grande você se permitir sentir. E as pessoas, elas negam muito a mudança e veem ela como um bicho, porque elas têm medo. E a vulnerabilidade não é algo ruim. Eu considerava a vulnerabilidade algo ruim, mas eu me enganei. Sabe por quê? Porque a vulnerabilidade não é algo ruim, é uma grandeza. Ela permite a gente sentir, permite a gente se colocar no lugar do outro, permite a gente chorar, errar, aprender. E assim a gente vai se conhecendo. E as pessoas veem a vulnerabilidade como um monstro, como algo ruim, porque talvez grande parte delas foram ensinadas de que você tem que ser sempre forte o tempo todo, você não pode chorar, você não pode pedir ajuda, porque você vai ser considerado uma pessoa fraca, você vai ser considerado incapaz, incompetente. E as pessoas que têm esse tipo de mentalidade muitas vezes não foram ouvidas na infância, não foram escutadas. E elas tendem a ter essa mentalidade por conta das crenças, por conta do ambiente que elas cresceram quando eram crianças. E se na infância você sempre escutou que chorar é coisa de fraco, ou então engole o choro, pra que tá chorando, não tem motivo, as pessoas estão reprimindo as suas emoções e você vai crescendo sem saber expressar, sem saber esboçar nenhuma reação ou emoção, porque você foi tão, como é que eu posso dizer, tão reprimido, suprimiram tanto as suas emoções que você não consegue mais esboçar nenhuma. E aí que tá o problema, porque as pessoas demoram para perceber isso, elas demoram para perceber que elas têm esse tipo de comportamento com elas, e isso vai afetando ela cada vez mais, vai afastando ela de iniciar relacionamentos que podem fazer bem, que podem fazer bem, que podem ser saudáveis, que podem dar a oportunidade de seguir em frente, de ceder a vulnerabilidade, de se permitir sentir. Então, em resumo, a vulnerabilidade é algo bom e a gente não deve ter medo dela. Tudo bem a gente chorar em público, tudo bem pedir ajuda, tudo bem errar, tudo bem a gente gaguejar, sentir vergonha, esquecer do que falar, porque nós somos humanos e errar nos torna humanos. E se a gente sempre viver com medo de que a gente vai ser julgado até por respirar. Nossa, eu acabei cuspindo bastante agora. Até por respirar, a gente não vai conseguir viver e a gente vai estar sempre preso. E é isso. Então, abrace a mudança. E lembre-se que a mudança começa no interior. Não precisa ser algo grande, não precisa viajar, não precisa ser roupas novas. Não é essas coisas. É você começar a se permitir sentir,
ter conversas consigo mesmo, praticar o autocuidado e se perguntar se as pessoas que estão na sua vida, que você permite que faça parte da sua vida, se elas têm algum benefício. E se não tiver nenhum, se for só um malefício, por que você continua deixando essa pessoa participar da sua vida? Então, aí você já tem que entrar para um lado que, se só a conversa consigo mesmo não resolver, tem que procurar ajuda profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra. Eu ia falar um psicólogo profissional, mas eu já tinha falado profissional. Seja um psicólogo ou psiquiatra, seja online ou presencial. O importante é você buscar se priorizar, você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo e entender que nós somos seres que estamos em constante mudança e que a gente deve abraçar a mudança e não ver ela como algo ruim e que a gente vai perder as coisas. Porque se a gente não luta para sair de uma situação que é ruim, a gente não vai perder mais nada daquela situação, porque não tem mais nada ali que vai agregar na nossa vida. A gente só vai se perder e a gente não vai saber quem mais nós somos. E... peraí. Obrigado pela sua companhia hoje. E eu gostei bastante do ambiente, do ângulo e do tema do vídeo também, né? Isso é sempre eu que escolho. E no vídeo anterior eu tinha falado sobre mudança. Nesse daqui eu falei sobre mudança. Não, pera, no vídeo anterior eu tinha comentado sobre mudança. Esse daqui eu falei sobre. E eu já tenho a ideia do próximo vídeo, porque eu falei no vídeo anterior também. Calma, é outra coisa. Que as minhas ideias de vídeo é eu que tenho e elas ficam lá no meu bloco de notas. E sempre que eu gravava e soltava um vídeo aqui, eu já riscava e deixava lá. Mas agora eu risco e apago, pra não ficar acumulando, né? E é isso, gente. Obrigada pela sua companhia hoje. Vou tentar soltar de novo essa semana mais um vídeo. E entendam que é importante a gente mudar. E tá tudo bem a gente sentir medo da mudança. A gente começa algo novo, começa algo do zero. Então, tá tudo bem. A vulnerabilidade é algo que vai ajudar a gente. E quanto mais você se aceita, quanto mais você aceita a vulnerabilidade... Desculpa, minha garganta ficou muito seca agora. Quanto mais você aceita... Ai, de novo. Quanto mais você aceita a vulnerabilidade, mais é mais fácil. Enfim. É mais fácil você entender suas emoções, identificar elas. E acabei de falar outro tema para algum dos próximos vídeos. Mas enfim. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.